chinelo estilizado. Eu escolhi essa cor aqui, esse tamanho 35. Vocês podem escolher o chinelo que vocês quiserem, né? O que vocês acharem mais confortável, o que vocês conseguirem comprar aí na cidade de vocês. Então, vou começar aqui com o pé direito, sempre fico mais confortável de começar com ele. O que é que a gente vai fazer? Eu escolhi, para trabalhar nessa peça, o clear duplo, aqui número terra molhada, número 7270, que é um marronzinho aqui. E escolhi também trabalhar com outro fio, que é o fio Princesa. A cor dele é o 3511, é um bege rosado. Olha só que lindo esse trabalho desses dois fios juntos. Não sei se vocês já viram o Princesa, ele dá essa característica desse brilho. E o outro, ele é uma cor muito bonita, tá vendo? Mas ele é mais opaco, mais macio, o outro é mais brilhoso e mais rígido. Então, resolvi trabalhar com os dois. Vamos lá, meninas. Para fazer esse cordão aqui do chinelo, nós vamos fazer 70 correntinhas, dando os créditos à artesã Michele Duarte Crochê, que eu aprendi com ela para vir fazer aqui com vocês. Então, vamos lá. Nós vamos fazer 70 correntinhas para dar ao redor de toda aqui desse nosso chinelo, essas nossas alças. A gente começa com o nó inicial, estou usando a agulha 2,5. Vai ficar um pouquinho justo aqui trabalhar, olha só. Mas dá pra trabalhar assim mesmo. Então, a gente vai deixar um bom pedaço de fio para poder usá-lo depois. Vamos aqui dar a laçada inicial. Vocês deem a laçada do jeito de vocês. Eu vou fazer aqui bem devagarzinho. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me falem, tá? Vamos lá, dar a laçada inicial. Seguro meu fio aqui, principalmente porque ele tá com essa outra linha que corre. E dei aqui nosso primeiro nozinho, né? Então, vamos lá, vamos seguir fazendo 70 correntinhas. 1, 2, 3, bem macia. 4, 5. Quando eu tiver 70 correntinhas, olha como tá ficando bonita essa cor. Quando eu tiver 70 correntinhas, eu volto aqui com vocês, tá bom? Então, meninas, voltando aqui com as 70 correntinhas. Olha o trabalho mais uma vez, como fica bem bonito. Então, depois que eu já tiver feito as 70 correntinhas, eu vou dar minha laçada. Vou pular 1, 2 e no terceiro eu vou entrar aqui na alcinha de trás. Ó, a alcinha de trás do ponto, certo? Vou fazer um ponto alto. Lembrando de não esticar inicialmente esse ponto, só esticar na segunda volta. Pra gente tentar manter ele todo de um tamanho só. Eu vou trabalhar ponto alto sobre correntinha, um em cada um. Só que pegando essa laçadinha aqui de trás, ok? Porque a gente precisa que o trabalho finalize todo embaixo, com as correntinhas embaixo, pro acabamento. Então, vamos lá. Próximo ponto, dou a laçada, pego a alcinha de trás. Esse fio, às vezes, ele desfia aqui, não tem problema. Ó. E vou fazendo pontos altos. Próximo, alcinha de trás. Vou fazendo durante todo o meu trabalho assim. Ó. Como tá ficando bonito, tá? O trabalho meio mármore, né? Enfim, meninas, a gente vai fazer toda a carreira de ponto alto até o finzinho, certo? Lembrando de sempre pegar a correntinha de trás do ponto, ok? O acabamento embaixo vai ficar assim, bem bonito. Vou fazer o meu e volto aqui com vocês, tá bom? E aí, meninas, terminaram a de vocês, eu terminei aqui a minha, olha só como ficou, tô apaixonada nesse marmorizado aqui. Olha só, 70 pontos altos, todos a gente pegou na parte de trás da correntinha que deu esse efeito final aqui, ó, embaixo, certo? Agora, a gente vai iniciar a segunda carreira, que para essa alcinha aqui são apenas 2 carreiras, ok? Vamos fazer 3 correntinhas.
virar o nosso trabalho. E nesse daqui, a gente vai pegar as 2 alcinhas, ok? 3 correntinhas, virei meu trabalho nesse primeiro laço e laço, porque nessa carreira a gente vai trabalhar com ponto alto duplo. Ponto alto duplo nada mais é que ao invés de você dar uma voltinha, você dá 2, ok? Então, aqui nesse primeiro, a gente considera já esse primeiro aqui que a gente fez as correntinhas. Entra nele, pegando as 2 alças, sobe, puxa 2, puxa 2 e puxa 2. Ponto alto duplo, ok? Então, vamos para a próxima. Vocês já conhecem esse ponto, já tinham trabalhado? Então, vamos lá. Uma laçada, 2 laçadas, certo? A diferença é essa. Entro no próximo ponto pegando as 2 correntinhas e puxo e vou tirando de 2 em 2. 2, 2, 2. Olha só, uma carreira do ponto alto, uma carreira do ponto alto duplo, ok? Vocês vão fazer isso durante toda a volta. Vamos lá, mais uma vez. Dou uma laçada, dou outra, entro no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas, e vou seguindo, tirando 2, 2 e 2, ok? Esse resultado. Vou seguir fazendo o meu trabalho aqui, vocês seguem fazendo de vocês e a gente volta juntinho no final, ok? Então, meninas, chegando aqui ao final, olhem só como está ficando bonito esse acabamento marmorizado. Olhem só. É pra ficar assim, maiorzinho mesmo, viu? Se vocês fizerem do mesmo tamanho, quando a gente costura, ele dá uma subidinha e vai ficar mais exposto. Se vocês quiserem assim, tudo bem. Mas pra ficar completamente coberto, tem que ser passando um pouquinho, tá? Não se preocupem que não vai ficar essa sobra aqui, não. Olhem só como vai realçar, como ficou bonita essa cor, né? Então, voltando para cá. Tô aqui com vocês na última. Olhem só o que a gente fez lá no começo, porque ficou assim, ó, todo esse trabalho aqui, pra ficar direitinho a correntinha aqui aparecendo. Então, vamos para o último ponto, não esqueçam dele, que ele fica bem escondidinho aqui, estão vendo? Então, vamos ponto duplo, ponto alto duplo. Puxo 2, puxo mais 2. E finalizei. Olhem só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim, ó, dei uma puxada, uma, 2, porque nós, né, vamos usar esse fio pra costurar o chinelo. Então, deixem ele aí, olha só, vou mostrar pra vocês mais ou menos quanto eu deixei. Tá aqui. Vou mostrar em centímetros que é melhor, né? Depois aqui, ó, não precisa dar aquele ponto baixíssimo, não. Podem já, ó, puxar o fio. Puxar aqui que ele ficou, trabalho com 2 fios, ele quer puxar só um. Vem cá, rapaz. Assim, pronto. Observem que eu não terminei com ponto baixíssimo, eu só puxei o fio. E continuou com esse acabamento bem certinho. A gente vai costurar, aqui não corre o risco de soltar. Outra coisa é aqui, ó, sempre eu faço isso. Esse nó inicial que a gente começa o trabalho, vocês estão vendo aqui a diferença, né? Ele fica esse saltadinho aqui. Esse trabalho e os trabalhos que vocês forem fazer,
Esse nó pode ser desmanchado, a peça não vai soltar por causa disso. Deixa eu ver se vai ficar mais simples aqui, como eu tô trabalhando com fio de polipropileno, ele fica querendo soltar. Mas olhem só. Fica querendo esfriar. Olha só. Fica do mesmo jeito que lá inicialmente. E agora, meninas, nós temos aqui, deixa eu medir aqui pra vocês, pra não ficar uma coisa tão abstrata, né? Quanto eu deixei de fio. Vamos lá. Pra costura. Deixei 110 centímetros, um pouquinho mais. 110 centímetros para fazer a costura. A gente vai reservar essa peça aqui do lado. E vamos começar com a nossa linda flor. Então, meninas, voltando aqui com vocês, a gente já produziu toda a cobertura da nossa alcinha. Ponto alto e ponto alto duplo, certo? Já já a gente vai fazer a costura. Vai ficar assim. Tinha falado anteriormente, vou falar de novo. Não se preocupem, porque precisa ficar com essa folga aqui, tá certo? Vamos deixar o chinelo aqui de lado e vamos fazer a maravilhosa flor. Vamos lá, pegar o fio duplo, da mesma forma que a gente tava trabalhando anteriormente. E dessa vez, a gente vai começar com um anel mágico. Anel mágico tem formas de fazer, mas assim, ó, você dá a volta, pega seus dois dedos indicador médio, o fio daqui, coloca ele assim sobre, dá essa voltinha, pega o fio aqui, ó, por baixo e sobe. Faz como se fosse uma correntinha aqui. Esse é o anel mágico. Certo? Se vocês tiverem dificuldades, ou se vocês nunca trabalharam com anel mágico, vocês podem fazer 4 pontinhos, 4 correntinhas e trabalhar dentro delas, 6 correntinhas, mas aqui eu prefiro trabalhar com o anel mágico, certo? Qualquer dúvida, vocês falem aqui nos comentários. Então, a gente iniciou aqui com esse anel mágico, não vamos contar essa correntinha aqui, vamos dar uma voltinha, mais uma aqui. E vamos fazer um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto baixo. Olha só. Quando eu fiz uma correntinha, aquela primeira e essa daqui que eu coloquei sobre ela, ficou com uma altura de um ponto baixo. Então, aqui eu tenho um ponto, 2 pontos. Eu vou fazer 10 pontos. Então, vamos lá. 3. Olhem só. 4, 5, 6, 7, 8. Ó, aqui tem que ter cuidado porque eu estou trabalhando com 2 fios. 8. 9. 10. Vamos contar. Aquela correntinha que eu fiz, equivalente a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O anel mágico tem essa facilidade quando a gente puxar, ele se fechar. Olhem só. Eu puxo. Bem puxado e ele se fecha. Olha como fica bonito. Dá pra fazer várias peças, pessoal. Brincos, colares, só com essa basezinha. Olha como ficou bonito, né?
Então, aqui, para facilitar, eu gosto de usar marcador. Por quê? Porque depois que a gente vier, a gente vai trabalhar com aumentos aqui. Esse ponto vai sumir, ele vai se misturar. Então, para não confundir, eu coloco um marcador, mostrando que aqui é o meu início, o meu primeiro ponto, certo? Se vocês não tiverem marcador, vocês colocam um pedacinho de linha diferente ou até igual, só para marcar, literalmente, o início da carreira. A gente fecha e vamos lá para a nossa segunda carreira. Primeira carreira, um anel mágico todo de ponto baixo. Aqui, no meu primeiro ponto, vou tirar aqui só pra gente fazer, mas depois eu vou remarcar. Eu vou fazer, entrar aqui nele, no meu primeiro. Pra mim é mais difícil, porque eu tô trabalhando com 2 fios e minha agulha é pequenininha, pra ficar com um acabamento bem bonito. Venho e venho. Fiz um ponto baixíssimo. Meu primeiro ponto. Botar o marcador de novo. Apenas fechei no primeiro com ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto, certo? Essa segunda carreira é toda de ponto alto. Então, vamos lá. 3 correntinhas equivalem ao primeiro. Vamos fazer mais 3. Vamos lá, voltar em você aqui, ó. Olhem só, onde ele está aqui bem escondidinho. Onde fica o meu marcador. Olhem só, próximo. Venho nele aqui onde está o meu marcador. Próximo. Venho e faço aqui também. O que que eu fiz aqui, meninas? Sempre que a gente coloca pontos a mais dentro de um ponto, a gente chama de aumento. Aqui foi um aumento de 4 pontos altos dentro dessa mesma correntinha. Olhem só, na correntinha ao lado, vou fazer 4 pontos altos. Na próxima, 4 pontos altos. Na próxima, 4 pontos altos, porque minha carreira toda será de aumentos de pontos altos. Vou fazer aqui e volto com vocês, tá bom? Carreira toda de aumento, 4 pontos altos dentro de cada correntinha. Ó, meninas, voltando aqui com vocês, por quê? Quando eu fui fazer a carreira de aumentos, dentro dos pontos baixos, eles estavam muito apertados, porque eu fiz com a mesma agulha. Trabalhando com 2 fios, fica muito estreito, então dá muito trabalho. Corre até o risco de desfiar essa linhazinha aqui de polipropileno. Então, o que eu fiz? Eu desmanchei tudo, fiz o anel mágico e estou refazendo aqui os meus pontos baixos com a agulha 3,5. Porque olha só como eles estão ficando agora, ó. Estão vendo? Assim está bem melhor, um espaço bem melhor. Fiz a mesma coisa, uma correntinha, 2 pontos e venho contando, tá? Se vocês encontrarem essa dificuldade, eu voltei só para mostrar. Não tem problema vocês começarem com uma agulha, mudar, vocês irem adaptando, certo? De acordo com o que vocês precisam. Aqui não vai fazer diferença pra mim, porque o miolinho da flor, ele vai ficar escondido dentro da flor. E mesmo que fosse ficar, o acabamento, tá vendo o resultado? Nem é tão diferente assim, só é diferente na hora que eu puxo o fio, aí fica muito justo. Meu ponto já é muito justo. Geralmente, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu já faço com a agulha maior, porque eu começo muito justo. Tô dando uma puxadinha aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 10. 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxo aqui no anel mágico, bem fechado. Olhem só, o que deu a diferença foi aqui no centro, que o outro tava mais fechadinho. Mesmo assim, se eu puxar mais, ele vem mais. Quando eu puxo esse aqui, essa parte de dentro, eu fecho o meu anel. Olhem só, ficou bem mais fechado. Então, do mesmo jeito que eu tinha feito lá, aqui também eu vou botar o marcador. Vamos só colocar aqui o primeiro, venho no primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Olha só. Certo? Mostrando que aqui é o primeiro. Olha que bonitinho esse círculo. Uma graça, né? Agora sim, vou trocar a minha agulha, porque eu quero fazer ela com a mesma agulha que eu fiz anteriormente. Nesse pontinho aqui, que é o meu primeiro, faço 3 correntinhas para equivalerem aqui. Aqui, ó. Quer sair, mulher? Aqui, ó. Tá aqui nesse cantinho. Dou a laçada, venho nele aqui. Opa, caiu, não tem problema não, boto já. Vamos lá. Ele aqui. 2 pontos altos. Vamos lá. 3, olha como ficou bem mais macio de trabalhar. E 4, ou seja, um aumento de 4 pontos. Toda vez que eu faço mais do que um ponto dentro do ponto, eu tenho um aumento, certo? Vamos lá marcar o primeiro, que foi as minhas correntinhas, certo? Aqui, ó. 3 correntinhas, 1, 2, 3 pontos. Marcar aqui o meu primeiro. Vamos vir na próxima. Aqui bem do ladinho. E vamos fazer ponto alto. 4 pontos altos dentro de cada ponto baixo, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Olha só como está crescendo, né? Vou fazer toda a volta e retorno aqui com vocês, tá bom? Meninas, voltando aqui com vocês. Troquei o lado que eu estava aqui no ateliê, porque começou a pegar sol. Até fez um pouquinho de sombra aí no vídeo, perdão. E aqui, olha só como é que ficou. Olha só como ela começa a ficar como se ela quisesse franzir, né? Olha só, muito interessante. O que eu falei pra vocês aqui do marcador, ó. A gente marcou a primeira correntinha, tira o marcador, porque agora nós vamos pra terceira carreira. Essa florzinha são apenas 4 carreiras. Então, olhem só. 1, 2, 3. Aqui no pezinho da terceira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Subimos, né? A gente tá na terceira carreira. 3 correntinhas, equivale ao meu primeiro ponto alto. E nessa carreira vai ser toda de aumento de 3 pontos altos em cada ponto de base, certo? Aqui, a gente já fez 3 correntinhas, vem no mesmo espaço e faz mais 2 pontos. Equivalem todos a 3 pontos altos dentro desse ponto aqui, certo? Vamos para a próxima. Quiserem marcar, vou manter marcando aqui para ficar melhor, né? Para visualizar. Nosso primeiro. Vamos lá.
próximo ponto aqui. A gente vem de novo nele, dá a voltinha e vai fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. Cada ponto vai receber 3 pontos dentro dele. Então, isso vai fazer com que a nossa flor fique bem grande, bem fofinha, assim, bem franzida. Vamos para a próxima. Olha só, 3 também, cada um 3. Olhem só. Vamos dar a volta completa aqui, cada ponto alto de base, 3 pontos altos dentro dele, ok? Terceira carreira, 3 pontos altos. Vamos lá. Faço e volto aqui com vocês. Voltando aqui com vocês, meninas, olhem só como é que tá ficando a florzinha. Olha como ela tá ficando bonita, toda embabadinha aqui. Essa é aquela carreira, terceira carreira toda de ponto alto. 3 pontos altos em cada ponto alto de base. Voltei aqui antes de encerrar totalmente para mostrar para vocês que aqui, ó, nesse cantinho do ponto, aquele que a gente fez 3 correntinhas, a gente também faz 3 pontos aqui. Não esqueçam dele aqui no cantinho, ele fica bem escondidinho, bem apertado, mas vocês vão lá nele e façam aqui também. Certo? A florzinha já tá tomando corpo. E último. Vamos vir aqui, olha só, ficou bem juntinho. Vamos vir aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, e fazer aqui dentro dela um ponto baixíssimo. Deixa eu tirar meu marcador para vocês conseguirem enxergar. Olha só. Aqui dentro, a gente vem e fecha com um ponto baixíssimo. Encerramos a terceira carreira. Quarta carreira. A quarta carreira, a gente vai fazê-la toda de ponto alto também. Aumento, só que ao invés de serem 3, serão 4 novamente. Então, quarta carreira, 4 pontos altos dentro de cada ponto alto. Começo sempre com as minhas 3 correntinhas. Como a gente já vai fazer a última carreira, eu não preciso de marcador. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui dentro 4 pontos altos. Isso vai fazer com que a minha florzinha fique mais embabadada ainda, que é a forma que ela tem. Ela é uma flor composta de babados, assim, ela fica toda bem bonita, como vocês viram aí no vídeo. Então, vamos lá. Dentro de cada ponto de base, eu vou fazer 4 pontos altos, ok? Vou fazer todos aqui. Agora, a gente tem bastante para trabalhar, né? Porque a gente fez tudo de aumento. Então, cada um desse aqui, a gente vai fazer 4. Vou fazer ao longo da carreira e volto com vocês, tá? Tá, meninas, voltando aqui com vocês, no finalzinho da nossa flor. Olha só como ela ficou tão bonita, tão estruturada, bem... Olha só. Esse trabalho de mármore aqui, como ficou bem feito, né? Aqui é o fundo, a parte que a gente começou, o nosso nozinho lá no início, nosso anel mágico. E aqui a gente está encerrando. Vim com vocês para que a gente encerre junto, certo? Vamos lá, então. Só para mostrar como é que a gente vai encerrar. Continuar aqui fazendo. Espero que o barulho de chuva não atrapalhe, tô falando com o microfone bem pertinho. Essa sandália é muito, muito rentável, meninas. Por mais que vocês achem aí, nossa, demora um tempinho para fazer essa flor, ela é mais delicada, precisa de muitos pontos, mas assim, se vocês preferirem, vocês podem fazer com uma agulhinha maior, o trabalho vai ficar um pouquinho mais folgado, mas vocês têm um rendimento, né? Maior no sentido de tempo. Vocês escolhem o material que vocês vão usar. Aqui, a gente tem que ficar atento com o acabamento, que é o que chama a atenção das clientes, né? Então, olhem só. A gente fez aqui o último, mas a gente ainda tem isso aqui no pezinho do ponto. Lembre-se sempre desse daqui, no cantinho, que já é o início lá das nossas 3 correntinhas, né? Olha só, não esqueça desse pontinho aqui final.
Se vocês trabalham em lugares com muitas senhoras, mulheres, aqui você dá para fazer todos os estilos. Tanto uma sandália praiana, como uma sandália mais casual. Tem senhorinhas que não usam mais sapatos, nem aquelas sandálias apertadas. Elas gostam muito de chinelo, né? Que fica com o pé mais livre. Enfim, olhem só como ficou a nossa flor. Para um público mais jovem, vocês podem fazer mais colorido, com brilho. Então aqui, meninas, a gente terminou. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar um bom fio aqui pra gente costurar o chinelo. Como a gente tá trabalhando com 2 fios, a gente sempre vai deixar os 2, né? A gente vai encerrar aqui com ponto baixíssimo, certo? E aqui, a gente vai vir por trás e vai pegar esse ponto aqui, essas alcinhas, e levar aqui pra trás pra gente esconder, certo? Vamos puxá-lo aqui. Puxa, puxa, você já pode cortar um bom pedaço aqui, porque vai ser a costura do chinelo toda, vai ser com essa linha aqui. Na verdade, é a parte de prender a flor no chinelo, né? Então, olhem aqui. Olhem só, deixei um espaço aqui e a gente já tinha essa daqui inicial. A gente vai colocar a flor no chinelo. Olhem só como ela ficou bonita, né? Ficou bem bonita. Então, vamos lá agora, meninas, para a nossa costura. A próxima etapa. Nós vamos pegar o nosso chinelo. Olhem só, aqui o chinelo. Vamos pegar o nosso chinelo. Vamos pegar o nosso chinelo aqui. Colocar minha flor pra cá. E vamos pegar a nossa alcinha, que a gente fez, né? Olhem só. A gente procura o lado certo. Fiquem atentas pra isso. E olhem só, aqui são as carreiras de ponto alto, aqui são as carreiras de ponto alto duplo. A gente vai colocar as carreiras de ponto alto assim. Ou seja, as carreiras de ponto alto vão ficar pra cá. Vou pegar o meio. Vou fazer isso, vou pegar o meio aqui. Vou achar o meio. Aqui, meu meio. E vou passar essa parte do meu chinelo. Se vocês quiserem, essa parte pelo menos a gente vai precisar tirar para poder passar aqui na sandália. Se vocês não quiserem tirar a outra, como eu não tirei aqui, tranquilo. Olhem só, eu passei lá no meio dessa parte aqui dos pontos altos duplos. E já tenho aqui, ó. Quando eu venho vestindo o chinelo, não se preocupem que é assim mesmo, tá? Quando eu venho cobrindo aqui o chinelo, olhem só, parece que ficou grande, mas não tá grande, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. O que a gente vai fazer? A gente vai vestir a nossa sandália. A gente vai pegar essa pontinha que ficou, esse fio que a gente deixou. Vai colocar numa agulha de tapeceiro, é o ideal, que essa agulha que não tem ponta, né? A minha aqui, essa grande, eu gosto dela. Mesmo sendo de plástico, eu gosto dela. Ela desliza direitinho. Passo a minha linha. E vou começar a costura. Como é a costura? Fecho as minhas 2 partes do chinelo. Visto aqui. E o que eu vou fazer? Vou sair pra aqui, pra cá. O que eu vou fazer agora? Meu fio tá saindo daqui. Olhem só. Eu vou procurar aqui, na minha correntinha, a alcinha mais próxima a minha, essa alcinha de dentro, certo? Nela que eu vou costurar. Procuro a alcinha de dentro. Venho, passo meu fio.
passei. Certo? Se eu estou lá desse lado, sair aqui desse lado, eu venho voltando de lá também. Então, eu pego aqui na alcinha, sempre a alcinha do ponto, a alcinha de dentro. Procuro a minha alcinha equivalente aqui e puxo ela também, de dentro. Dou uma puxadinha para ficar firme. Se estou desse lado, volto desse lado também. Procuro a alcinha de dentro. Olhem só a correntinha aqui. A parte de cima do ponto, na verdade, né? Alcinha de fora, alcinha de dentro. Que é a alcinha que está em contato com o chinelo. Procuro lá também a de dentro. E vem. Vocês vão ficar fazendo a costura de ir e vir. Vamos fazer mais uma vez. Se estou do lado de lá, venho do lado de lá. Procuro aqui, ó, parte de dentro do chinelo e vem. Ó. Estou aqui, venho por aqui. Sempre pegando as alcinhas de dentro do ponto. Ok? Vai ficar bem, olhem só, bem firme. E vamos fazer isso por toda a volta do chinelo, certo? Vamos fazer mais uma vez. Se estou do lado de lá, começo do lado de lá. O lado que você sair é o lado que você vai iniciar para voltar, ok? Vamos fazer aqui durante toda a volta e eu volto com vocês quando chegar essa parte aqui, tá bom? Meninas, voltei com vocês aqui na costura, só para dar uma diquinha aqui, ó. Olhem só como fica melhor quando a gente deixa ele aberto e virado para nós. Olhem só, tá saindo lá e eu vou vir de lá, né? Olhem só, assim eu não corro o risco de passar, pegar uma alça de dentro e uma alça de fora. Com ela assim aberta, porque eu consigo ver. E olha só. Fica melhor para eu visualizar quem está dentro e quem está fora. Para eu não correr o risco de fazer, quando eu chegar, tá uma dentro e outra fora. Entendeu? Deixem as correntinhas aqui, a cabeça do ponto, correntinha que eu chamo essa parte aqui que vocês visualizam como correntinha, certo? A cabeça do ponto alto, neste caso, aberta virada para vocês, porque assim vocês não correm o risco. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo aqui, eu estava percebendo que era muito fácil a gente pegar a parte de dentro e depois a parte de fora. E isso dá diferença no acabamento, né? Opa, tá certo. Tô indo, tô voltando. Ok? Só pra mostrar essa parte mesmo. Então, olhem só como é que tá ficando. Fica invisível, né? Não dá pra ver a costura, fica bem certinho. Então, vamos lá continuar. Olha só, meninas, voltando aqui com vocês, nessa parte onde eu pego esse encontro. Viram que a gente costurou todo esse lado e olha como é que ela ficou certinha. Se vocês preferirem deixar a alça mais curta, aí vocês diminuem as correntinhas iniciais, mas eu gosto que ela fique totalmente vestida, certo? Então, aqui do mesmo jeito, quando vocês chegarem aqui, vocês continuam o mesmo trabalho. Sempre virando de acordo com aquela diquinha, não foi que a gente aprendeu? Sempre virando para vocês, para não correr o risco de costurar o lado errado. Se eu estou saindo de lá, eu volto para cá. Olhem só, a minha alcinha tá aqui, ó. Se ela não tivesse virada para mim, eu não ia ver. Ia passar direto. E olhem só, consegui costurar. Lembrando que eu tenho um pouco mais de tempo aqui, por quê? Porque o meu fio tá duplo, né? Então, se às vezes ele vem só um. Olha só. Se eu abrir, eu consigo visualizar. Eu vou passar do mesmo jeito, normalmente, como se eu estivesse costurando uma parte reta. Sem curva. Do mesmo jeito. Onde eu saio, eu volto pelo mesmo lado. Olhem só. Já tá cobrindo a parte da curva, sem a gente nem perceber. Estão vendo? Olhem só. Sempre pegando a parte de dentro.
E a gente já tá conseguindo dar a voltinha. Já vamos, ó, já estamos quase lá. O fio de polipropileno, pessoal, ele é um pouco escorregadio, porque ele é como um plástico, né? Ele se porta assim. Mas eu acho que se vocês trabalharem devagarzinho, assim, duplo, para ele não ficar tão fininho, dá pra ter um acabamento bem bonito. O brilho dele é muito bonito. Então, olhem só. A gente tá vindo de lá. O que foi aqui? Ele deu a volta? Sim, sim, deu a volta. Deixa eu tirar aqui pra puxar. Ele veio por baixo do chinelo, fio longo. Bom, sem problema, a gente recoloca, né? O fio na agulha e vamos repassá-lo. Uma característica do fio de polipropileno é que ao final a gente precisa queimar as pontinhas, para que ele não corra o risco de abrir. Vamos lá, já passamos pela curvinha. Olhem só, a gente nem percebeu. Viram como é tranquilo? Do mesmo jeito. A única coisa é virem para você, como elas ficam viradas para nós, a gente consegue visualizar toda a estrutura do ponto. Não corre o risco de pegar errado. Estão vendo? Pronto, a gente já passou. Vamos fazendo tranquila, devagarzinho. É legal, é interessante que vocês tenham uma agulha tapeceiro para essa parte, né? Se vocês forem fazer com a agulha tradicional de ponta, desculpe, balançou o vídeo aqui. Vai ficar desfiando o fio, vai dar muito trabalho. Se vocês quiserem tornar a agulha de vocês sem ponta, vocês podem desgastar a ponta, né? Mas também é outra questão. Essas agulhas não são caras, não. Geralmente elas vêm kits e tal. Então, vamos lá. Eu vou finalizar aqui. Vou seguir costurando. Olhem só. A gente já passou por toda a alça. Passou aqui também. Está aqui, ó. Bem nessa parte que a gente se preocupa com ela, né? Olha como ficou bem coberta. E vamos aqui terminar. Quando chegar no finalzinho, eu venho mostrando pra vocês. Tá bom? Então, meninas, voltando com vocês aqui no final de toda a costura de chinelo. Olha só como foi importante a gente trabalhar toda a volta. Olha só, pegando na correntinha de dentro, na alça de dentro do ponto alto. Olha só o acabamento. E como foi importante a gente começar, ó, deixando o chinelo com aquela alça comprida, porque olha como ficou. Ficou só essa partezinha aqui exposta, todo revestido, estão vendo? Então, voltando com vocês aqui nessa parte final, só pra mostrar. A gente costurou até a última parte, até o fim, e vai dar um nozinho aqui. Peguei as duas pontas, vou dar um nó pra unir. E depois eu dou outro nó. Deixei bastante fio, sobrou bastante fio aqui. Pra não correr o risco de ficar curtinho. Dou um nó bem ajustado, bem firme. E agora eu vou pegar essas duas pontinhas. Deixa eu diminuir aqui meu fio pra não ficar tão longo. E vou passar por dentro do chinelo pra escondê-lo aqui. Vamos lá. Passando aqui a linha por dentro da agulha. E olha só como vai ficar. A gente vai pegar aqui e vai esconder por dentro, levando lá pra cima. Porque a gente quer esconder, embutir esse fio, né? Olhem só o nozinho aqui, como ficou bem escondidinho. Aqui
que já seria o suficiente. Vou esconder mais um pouquinho. Ficar todo embutido. Olhem só. Fiquei com ele todo escondidinho aqui. E agora, como estamos trabalhando com duas linhas de materiais diferentes, a gente vai cortar bem rentinho aqui o chinelo. Essa cleia, certo? Não vai ficar aparecendo. E vai cortar também essa daqui de polipropileno. Só que a de polipropileno, a gente vai esconder mais pra cá. Ela tá... Deixa eu ver, aqui ela não vai entrar em contato. Não vai entrar em contato mais com o pé. Tá ótimo aqui. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ter que aquecer a pontinha, como é um plástico, como eu tinha falado com vocês. E às vezes, se a gente deixar essa pontinha aquecida aqui e ficar em contato com a pele, a gente fica sentindo aquela aspereza, aquele ponto. Aqui, ela não vai entrar em contato com o pé. Então, vai dar certo. Vamos cortar de polipropileno, vamos pegar aqui um isqueiro. Inclusive, eu já deixei no YouTube, no meu canal do YouTube, aqui a dica de usar essa linha de polipropileno como cola. Olhem só, depois de eu ter cortado e deixado uma pontinha, eu vou aquecer e vou selar. Fazendo isso, a minha linha de polipropileno não vai soltar, certo? E aqui, ó, ficou toda trabalhadinha. Agora, a gente vai pegar a nossa linda flor. Olhem só como ela ficou bonita. Olhem só que charme esse chinelo com a flor. Olha que bonito. Vai ficar muito bonito. A parte de dentro aqui, ó. Olhem só que bonito. Vai ficar bem bonito. Então, o que que a gente vai fazer? Essa pontinha daqui, deixa ele aqui reservado. Essa pontinha daqui. Essa ponta que está saindo aqui dessa lateral. Nós temos duas, né? Aqui vem lá do centro, a do nosso anel mágico. E temos essa daqui, que foi a que restou no final, quando a gente cortou. A gente vai colocá-la também na agulha. E vai vir com ela, para ela chegar saindo aqui também. Olhem só, a gente vai colocá-la numa posição que ela fique aqui, ó, em frente. Se uma tá saindo aqui, a outra sai aqui. Pra gente colocar lá no chinelo fixa de um lado e fixa do outro. Certo? Então, eu já tenho a minha linha aqui. Se eu for colocar, é mais fácil eu colocar essa daqui pra cá e ela vir pra cá, né? Então, vamos lá, descendo com ela aqui. Voltando. Ou melhor, por aqui. E trazendo ela por dentro. Não vai ficar aparente. Ó. Deixa eu ver se já vai ficar bom aqui, levando ela pra lá direto. Não dá pra ficar certinho. Passo pelo anel mágico, vai ficar de frente aqui. Pessoal, vocês podem fazer, imagina essa linha com branco. O branco, cleia duplo branco. E essa linha de polipropileno branca. Tem branco com brilho também, então fica bem bonita. Olha só. Uma para um lado, outra para o outro. E agora, a gente vai colocar essa parte aberta assim, no chinelo. Que a gente vai costurar aqui, ó.
colocá-la bem aberta aqui e colocá-la assim. Olha que linda, olha que linda. Então, vamos lá, tentar centralizar aqui. Bem no meio. Abram bastante, que ela vai querer ficar franzindo, né? Abram bastante. Posicione. E comecem a costurar. Coloquem ela aqui, ó. Fixando ela aqui pra trás. Entrando dentro da costura. Importante da agulha, né? E tapeceiro pra não desfiar. Fixei um lado aqui. Vamos colocá-la por baixo também. Pegando aqui a costura. Deixar ela bem fixa. Voltar de novo. O máximo que vocês conseguirem apertar. Deixar ela bem apertadinha. E voltar de novo com ela. Por baixo mesmo. E vamos trazer pra cá. Vamos para o outro lado. Colocando aqui. As duas pontinhas. Do mesmo jeito que a gente fez lá. Olhem só. Vamos puxar. Vai ficar bem fixa. Vamos passar por dentro também. Vamos voltar. Até agora, a gente tá prendendo só a alcinha, não passou por dentro da flor. Tá prendendo só a alça. Os fios que ficaram saindo dela. Vamos colocar aqui novamente, nessa pegada que fica melhor. Passando por dentro. E essa última aqui, vamos passar por dentro da flor, lá no miolinho. Vamos lá. Tá vindo lá de baixo, agora a gente pega o fio, atravessando a peça. Em direção ao miolo da flor. Onde está o nosso miolinho? Aqui dentro. Vamos trazer a nossa outra também pra cá.
Vamos levá-la em direção ao miolinho. Todo o acabamento pode ser feito aqui dentro, porque ele vai ficar fechado. Estando com ela aqui bem presa, a gente vai dar um nozinho. Bem justo, tá? Outro bem justo. Pronto. E vamos cortar aqui, ó. Pegar a linha Clear, cortá-la bem rente. A de polipropileno também, lembrando que a de polipropileno a gente vai ter que dar aquela queimadinha, né? Olhem só, meninas, e nós acabamos. Olhem só o resultado desse chinelo. Ele ficou uma graça, olhem só. Muito bonito, não ficou nenhuma peça em contato com o pé. Que lindo. Muito bonita essa sandália. E agora a gente vai colocar, prendê-la aqui. Olhem só, meninas, a gente já fixou aqui o chinelo. E olhem só que peça magnífica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram. Estou à disposição, tá bom? Um beijão pra vocês, espero que vocês façam, me marquem, me mostrem. E vamos vender bastante, meninas. Um beijão pra vocês.